Portanto, meus irmãos, continuando o nosso estudo da carta de Judas, fazendo aqui um breve retrospecto daquilo que nós já vimos, tá bom? A carta de Judas é uma carta neotestamentária, está no Novo Testamento, é o penúltimo livro do cânon neotestamentário, está na posição de número 26, pois Apocalipse é o livro de número 27. Nós descobrimos através do exame que existem no Novo Testamento diversos Judas, pelo menos 6, dos quais um destes é o escritor. A maior parte dos intérpretes da Bíblia, a maior parte dos teólogos, estudiosos, tendem a dizer que Judas, o meio-irmão de Jesus e também irmão de Tiago, é o tal autor. Nós não conseguimos identificar quem são as pessoas de quem ele fala, porém, pela mensagem, nós entendemos perfeitamente o seu conteúdo. Nós sabemos que a carta de Judas é uma carta universal, e aqui fazendo uma diferença entre carta e epístola. Uma carta, geralmente, é um documento enviado para uma pessoa específica. Por exemplo, carta do apóstolo Paulo a Filemon, carta do apóstolo Paulo a Tito, a mesma coisa a Timóteo. É uma carta. Ela tem um endereço específico, é para alguém em particular. A epístola, porém, é para uma comunidade. Epístola aos Romanos, epístola aos Coríntios, epístola aos Efésios, e há ainda a epístola universal, que não é para uma única congregação, mas é para uma região. É para toda a igreja. O fato é que todas as cartas da Escritura, da Bíblia, é para toda a igreja. São para toda a igreja. Mas fazendo só uma diferença no que tange o que é carta, o que é epístola e o que é uma epístola universal. Existem 7 epístolas que são consideradas universais, porque ela não tem um endereço específico. Ela foi dirigida aos dispersos, ela foi dirigida aos chamados, aos irmãos que estão numa região específica. São elas: Judas, a carta, o alvo do nosso estudo, a carta de Tiago, as 3 cartas do apóstolo João e as 2 cartas do apóstolo Pedro. Portanto, são 7 as cartas universais. Então, nós estamos estudando uma carta de cunho universal, ou seja, uma carta para todos os tempos, para todas as pessoas que estão em Cristo, para os crentes, para os cristãos de qualquer lugar, de todos os lugares. Aprofundando-se no estudo dessa carta, nós podemos até começar a crer que essa carta tenha sido escrita particularmente para a região da Ásia Menor. Você vai encontrar muitos teólogos pensando desta forma, que essa carta, quando foi escrita, tinha em mente os irmãos que habitavam na Ásia Menor, em função dos vários textos do Velho Testamento que a carta traz, e esta região era uma região farta de habitantes judeus. Portanto, também acho que é interessante pensarmos nisso. Ok, meus irmãos? Esta carta tem uma característica específica da qual nós falamos na semana passada. Essa é uma carta apologética, correto? Uma carta que defende, é uma carta de defesa da fé e que defende o Evangelho, porque muitas coisas estavam acontecendo nessa igreja que havia nascido, a igreja ainda que era a igreja primitiva. Uma carta de Judas é uma carta apologética, ela defende a fé, ela defende o Evangelho, e hoje nós começaremos a ver por que tal necessidade? Embora na semana passada nós já tenhamos descoberto que uma doutrina, uma falsa doutrina, uma heresia chamada gnosticismo, que vem da palavra gnosis, tenha sido o principal objetivo dele ter escrito essa carta, para defender a fé contra essa falsa doutrina. Vou ler algumas coisas que eu andei anotando essa semana toda, e vocês verão a real necessidade de que essa carta fosse escrita. A primeira coisa interessante de falar é que
Esta é uma carta abandonada no Novo Testamento. Uma carta pouco lida, pouco estudada, pouco pregada. Então a carta de Judas, meus irmãos, é uma carta que está esquecida por muitos. E os poucos que a leem se fixam em coisas, entre aspas, de somenos importância. Ficam maravilhados, por exemplo, com a luta entre o arcanjo Miguel e Satanás acerca do corpo de Moisés. Ficam preocupados a respeito das citações do Velho Testamento, Caim, Balaão. Ficam preocupados com Satanás. Então, com os anjos caídos, presos em prisões. Quando na verdade a carta tem um conteúdo maravilhoso, grandioso. Essa é, sem sombra de dúvida, uma das defesas mais enérgicas do Novo Testamento a respeito da fé. Os estudiosos dizem que ela tem um estilo literário muito semelhante ao estilo profético que foi pregado, anunciado no período intertestamentário, depois de Malaquias até o início de Mateus. Então, alguns livros apócrifos nasceram nesta época. E o que são livros apócrifos? São os livros que não foram canonizados. Exatamente. Livros que não conseguiram provar a sua autenticidade divina. Por não ter associação, por exemplo, com os apóstolos. Não ter associação com Cristo, com os discípulos. Por divergirem doutrinariamente. Por terem coisas que ferem a sã doutrina. Então eles não foram acatados como sendo livros canônicos, santos, sagrados, inspirados. Todavia, são livros que servem para consulta, têm valor histórico. E na carta de Judas, pelo menos 2 livros apócrifos são citados. E por esse motivo, alguns tentaram descredibilizar a carta, porque ela cita livros apócrifos. Quais são eles? Enoque E essa parte que Miguel luta. e a ascensão de Moisés. Exatamente. Então, pelo menos 2 citações de livros apócrifos é utilizado por Judas. Isto não canoniza os livros apócrifos e nem descredibiliza. Por quê? Porque essas citações, de alguma forma, podem ter sido inspiradas. Essas citações, essas situações. E se não foram, ela tem grande apoio bíblico. Por exemplo, a citação do livro de Enoque, quando diz, no texto de Judas, e ele viu o Senhor com as miríades dos seus milhares vindo para julgar, faz parte da doutrina escatológica. E você vai encontrar vários textos bíblicos que mostram a vinda de Jesus com os seus santos. Então, não tem por que não acreditar ou descredibilizar. Por quê? Porque essa citação, mesmo sendo de um livro apócrifo, tem amparo bíblico. Tá certo? Ok. Eu tive o prazer e o privilégio de ler várias vezes a carta de Judas. Espero que vocês, todas as vezes que eu citei lá no grupo, tenham feito o mesmo, tenham lido, né, a carta. E eu quero começar fazendo hoje, rapidamente, uma cruzadinha. Quem já brincou aqui de palavras cruzadas? Já, né? Então abram, por favor. Os irmãos dali, ó, vão abrir a carta de 2 Pedro. E os irmãos daqui, do Raimundinho para cá, vão abrir em Judas. Ok? Judas. Então, Judas, versículo 4, tá? Judas, versículo 6. Judas, versículo 7. Judas, versículo 9. Judas, versículo 10. Ok? Perfeito. Vejam, meus irmãos, como essas 2 cartas estão correlacionadas. Os estudiosos acreditam, e a maioria deles concordam, que Judas tenha conhecimento da carta de Pedro. Portanto, uma vez tendo conhecimento desta carta, falou com tamanha precisão aquilo que os apóstolos já haviam dito. Se vocês observarem na carta de Judas, os irmãos que já estão abertos aqui na carta de Judas, vocês vão ver que ele fala assim, ó.
o versículo 17, diz assim, ó, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Judas, primeiro, baliza e ampara, autoriza os escritos apostólicos. Ele invoca aqui a autoridade destes escritos, dizendo, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, eu poderia, por exemplo, citar 1 Timóteo, vocês não precisam abrir por enquanto, continuem aí onde vocês estão, para a gente fazer a cruzadinha. 1 Timóteo, capítulo 4, olha só, irmã Nena. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O apóstolo Paulo falando acerca da apostasia, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aí ele começa a descrever o que esses homens faziam, quais eram os enganos que eles proliferavam. Mas se você não estiver contente, você pode também partir lá para 1 Tessalonicenses, não precisam abrir por enquanto, tá? Ó, para 2 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, ó. Ora, irmãos, rogamos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa ressurreição com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está falando, irmãos, vocês já receberam o Evangelho, vocês já foram ensinados, vocês não devem se mover deste lugar, vocês já conhecem a verdade. Olha, se alguém chegar aí falando que está cheio da presença de Deus, falando que assim diz o Senhor, não se movam. Se isso for contrário ao que eu já disse para vocês, não saiam do lugar. Ora, irmãos, rogamos-vos que pela vida de nosso Senhor Jesus, que pela Cristo, que pela nossa reunião com Ele, não se movam facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Havia naquela época pessoas que escreviam epístolas no nome dos apóstolos. Pensem bem. Está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Ninguém de maneira alguma, versículo 3, vos engane, porque não será assim. Então ele está aqui tentando, ou melhor, ele está descrevendo como será o dia da vinda do Senhor. Porque alguns diziam, já houve ressurreição. Não, já aconteceu a ressurreição e Jesus já veio. Paulo falou, não se movam. Vai acontecer do jeito que eu falei para vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aí ele vai dizer aqui, ó. Versículo 3, ó, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então, quando Judas diz, irmãos, demos, pois, ouvidos ao que foi dito e predito pelos apóstolos de Jesus Cristo. O que havia sido predito? A apostasia. Então, o que está acontecendo era uma coisa que já havia sido predita. E ainda, Mateus capítulo 24, porque antes mesmo que os apóstolos falassem sobre isso, Jesus falou. Mateus capítulo 24, vejam. Olha só, eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 24. É por isso que o estudo da carta de Judas é tão oportuno. É um assunto atual, atualíssimo. Capítulo 24, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras com seus discípulos. E o que acontece? Os seus discípulos questionam ele a respeito do fim do mundo e da sua vinda. Então Jesus disse... Versículo 4 do capítulo 24 de Mateus. E Jesus respondendo lhes disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus falou dos falsos profetas. Falou que nós os conheceríamos, porque pelos frutos é que se conhece, tanto o verdadeiro cristão, quanto o falso. Ok? Então vamos brincar então de cruzadinha.
Vamos ver quais são as relações entre Judas e 2 Pedro, capítulo 2. Então eu quero que alguém leia, por gentileza, Judas, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Repita. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Ok. Por favor, leia para mim. Tem mais. É o versículo 1? Não, o versículo 4 tem mais ainda. Então leia. Homens ímpios que convertem em Dissolução. a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Perfeito. Leia 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Lê de novo. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Vocês conseguem perceber a relação desses dois textos? Pedro e Judas estão dizendo que estes homens pervertidos introduziram esses falsos ensinos, essa falsa doutrina no meio do povo de Deus. Mas olha que coisa interessante, volte algumas páginas em 1 João 2,19, por favor. 1 João, algumas páginas só, 2,19. 1 João 2,19. Pode ler em voz alta. 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era um dos nossos. O apóstolo João também está defendendo a fé evangélica, a fé cristã, a fé apostólica, quando diz aos irmãos o seguinte, nessa carta universal: eles saíram de nós, mas não pertenciam a nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são de nós. Percebem? Há um problema aqui. João disse, eles saíram do meio de nós, mas não pertenciam a nós. Esses falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, propagadores de heresias, eles estavam no nosso meio, conviviam conosco e nos deixaram porque não pertenciam a nós. E Judas está com outro problema, porque eles estão entrando na igreja, estão pervertendo a igreja, estão corrompendo a igreja, estão minando a igreja. Estes homens eram capazes de conviver com os cristãos não sendo. Eles entravam nas casas e na igreja promovendo dissolução, sensualidade, orgia e outras coisas. Então vamos continuar cruzando as cartas. Versículo 6, por favor. 6, irmã. E aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram suas próprias moradas. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Judas cita que os anjos que não guardaram seu principado, esses foram lançados e guardados na escuridão das trevas. O pagamento desses foi o juízo de Deus e a escuridão eterna. O que diz Pedro, versículo 4? Por favor, pastor, agora. Não, se você não está lá ainda, vai o irmão Bruno. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o grande dia do juízo. Está vendo, irmãos? De alguma forma, isso nos abre os olhos
do que aconteceu com os anjos que não obedeceram a Deus. Mas antes deixaram a sua posição primária, primitiva, deixaram o modo de viver como foram criados. Eles abandonaram as suas posições e receberam o pagamento por isso. Eu quero agora que o irmão leia o versículo 7 de Judas. Irmã Nena, está aberto em Pedro? 2 Pedro? Pode abrir, ajuda minha irmã Nena. 2 Pedro. Tá. Então, a irmã vai ler daqui a pouco o versículo 7 e 8, tá? Lê você, versículo 7. Ah, tá. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que se havendo rompido com aqueles e ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Percebam que Judas cita as cidades de Sodoma e Gomorra e também as cidades circunvizinhas que haviam se corrompido, se degenerado, e nós sabemos das situações pelas quais ela se tornou exemplo de perversidade, principalmente de viés sexual, homossexualismo, lesbianismo, fornicação, adultério, prostituição, da qual leva o nome, né? Sodomia. O que aconteceu com eles, irmãos? Eles foram julgados pelas suas obras, então foram condenados, o juízo recaiu sobre eles, foram fulminados, foram exterminados pelo juízo. E o que disse Pedro no versículo 7 e 8? E visou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. São 7? 8, minha irmã. Porque esse justo, habitando-se entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Olha só que coisa maravilhosa, mas como os textos se convergem, como os textos se cruzam. Pedro, com um pouco mais de detalhes, vai na vida de um justo que habitava no meio daquele povo impuro. E diz que Ló afligia sua alma constantemente por ver a perversidade. Aquele que houvera crescido, vivido muito tempo com Abraão, homem de Deus, servo de Deus, homem temente a Deus, que regularmente glorificava, buscava, ofertava a Deus, agora estava no meio daquela perversidão. E diz que ele se afligia. Comportamento de um homem justo diante de uma geração tão corrompida. E não acontece isso conosco também, ao vivenciar? Eu tenho vivenciado coisas terríveis nos trens, ao vivo e a cores. Crianças se beijando, meus irmãos. Crianças do sexo masculino, do sexo feminino. Eu digo crianças, 16 anos, 17 anos. Homem com homem, mulher com mulher. Jovens, olha, sem qualquer pudor, sem qualquer resguardo, se abraçam, se beijam, se tocam em praça pública. Isso aflige o coração do justo. Ainda mais um texto de Judas. Vocês conseguem ver a relação das cartas? Sim. Conseguem ver? Judas, versículo 9. A irmã Janaína. Depois o irmão Edson vai ler o 10 e o 11. O 9 é você agora, né? Perdão. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Você pode observar, embora seja uma citação do livro apócrifo, respeitou a autoridade ali, né? E uma das características dos falsos mestres era a insubmissão a qualquer tipo de autoridade ou dominação, principalmente a de Jesus. Eles negavam a deidade e a autoridade de Jesus. Mas ele diz, olha, nem mesmo o arcanjo Miguel ousou não observar a autoridade. Ainda que aquele querubim ungido, caído, ele não ousou pronunciar a palavra de maldição, mas disse, o Senhor te julgará. O Senhor te repreenderá. O Senhor te repreenda. As suas obras lhe trarão juízo divino. Percebam que nem mesmo o arcanjo Miguel ousou. Porque o Satanás, no caso, ele tinha uma superioridade. Exatamente. E essa citação é do livro apócrifo. É de um livro apócrifo. Tá certo? É chamado Ascensão de Moisés.
É errado ter na Bíblia um livro apócrifo? A nossa Bíblia cristã, evangélica, não aceita os livros apócrifos como divinos, como inspirados por Deus. Todavia, são livros que podem ser consultados. São encaixados. O meu conselho é, se você não leu a Bíblia toda ainda, você, eu, nós, se nós não lemos a Bíblia toda, não perca tempo lendo o livro apócrifo. Leia primeiro os livros canônicos, compreenda-os, estude-os, entenda-os, grave-os, tenha no mínimo esboço de cada um desses livros na mente, para depois você dispensar algum tempo para qualquer outra literatura. Ok, mas a nossa preocupação deve ser prioritariamente com o livro sagrado, inspirado, revelado, genuinamente aceito pelos cristãos, a Bíblia de 66 livros. Oi. Mas agora essas duas passagens já foram consideradas canônicas, né? Porque elas estão agora... Uma vez estando na Escritura, é canônica. Exato. Exatamente. Mas essa foi a dificuldade dos primeiros cristãos de aceitar o fato de ter citado. Tá? Mas tem outras citações na Bíblia, viu? Nós podemos dizer uma outra hora. Você vai falar, meu irmão? Uma pergunta. Se não for sobre a mulher samaritana... Se tem essas citações de 2 Pedro e Judas na questão dos anjos, tem alguma relação com Gênesis 4, com Gênesis 6, versículo 4? Vamos ver isso agora. Leia para mim, por favor, Edson, o versículo 10 e 11, e nós vamos observar isso que o irmão falou. De Judas, né? Não, Pedro. 2 Pedro. Se você não está lá, o Bruno vai ler. Está lá, irmão? Tá. Já. Especialmente Vê se- aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora os maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo, infamamente, na presença do Senhor. Percebe, irmãos, que o princípio de autoridade é respeitado em qualquer instância. Estudando isso, eu me arrependo no pó e na cinza por ter sido submisso muitas vezes aos meus líderes. Eu me Isso no arrependo. geral, né? Porque é muito forte o que essa carta está dizendo, o que Pedro reitera, o que toda a Escritura diz, na verdade, a respeito da submissão ao seu Senhor e às autoridades que foram instituídas. Capítulo 13 de Romanos, Paulo fala acerca das autoridades estatais, principalmente, dos governos, que nós devemos ser submissos ao nosso governo até que este esteja contra Deus, né? Então, se o nosso governo é contra Deus, eu não sou a favor desse governo. Todavia, eu devo obedecer o governo, enquanto ele exercer a autoridade que não vá contra a Escritura Sagrada. E eu quero dizer de outras autoridades, como a autoridade de pai, a autoridade de pastor, a autoridade apostólica, o nosso Deus, o irmão mais velho. Todo princípio de autoridade deve ser respeitado e vivido, porque se assim não for, nós estaremos em desacordo com a Escritura Sagrada. O próprio arcanjo não ousou, e os anjos também não ousaram proferir qualquer tipo de juízo em função da autoridade que fora dada. Se vocês observarem, tem um texto que fala assim, feito um pouco superior aos anjos, no livro de Hebreus. Depois a gente entra em mais detalhes. Agora, o irmão quer dizer, quer saber se essa passagem tem relação, se está cruzada com Gênesis capítulo 6, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10 e 11, não é isso, meu irmão? Isso. Olhem só. 2 Pedro 2, 10 e 11. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. É exatamente o que Judas fala, meu. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor. O versículo 10 e o versículo 11 tem algumas referências cruzadas, tá? Judas 4, 7, aqui a hora fora lida, 8, 10 e 16. E o 2,11 tem Judas 9. Embora não estejam cruzadas,
nós podemos tomar como texto paralelo para explicar a questão de anjos e seres humanos. Eu acho que a gente pode depois olhar com mais calma, mas o texto aqui, a referência cruzada, e uma maneira de estudar a Escritura, meus irmãos, depois de ter lido os dois testamentos, depois de ter lido livro a livro, você pode estudar a Escritura por temas também, ou pela teologia sistemática, estudando a teologia, a cristologia, a pneumatologia, e todas as 10 grandes doutrinas da Escritura ensinadas na teologia sistemática. Você também pode estudar a Escritura pelas referências cruzadas. Então, separar um momento do seu estudo bíblico para ver as referências. Você lê um texto e vai em todas as referências cruzadas. Elas se cruzam tanto entre Testamento e Testamento, Novo e Novo, quanto Novo e Velho. Por exemplo, aqui na minha Bíblia, 2 Pedro 2,11 está cruzado com Judas 9, que foi a referência à hora lida. Percebe? Boa parte das Escrituras estão entrelaçadas entre si. Por quê? Porque a Escritura foi dada em revelações separadas. Então Deus foi revelando um pouco a um pouco a outro, um pouco a um pouco a outro. No espaço de 1.600 anos, ele junta tudo isso. Nós temos 66 livros da Bíblia Sagrada. Então é por isso que às vezes um livro completa o outro, um livro explica o outro, um livro revela o outro, um livro ilumina o outro. Por quê? Porque Deus separou homens em eras diferentes, em momentos diferentes, para dizer a sua vontade. E essas coisas se encaixam perfeitamente. Divinamente cruzados. Divinamente cruzados. Muito boa a sua expressão. Se fossem colocados hoje 40 homens em países diferentes, escrevendo do mesmo assunto, não seria capaz de ter tamanha coerência como a Bíblia tem, tendo homens de classe social diferente, escrevendo em situação e circunstância. Situação. Eu estou falando de um pescador, Pedro escrevendo, e de um rei, Salomão escrevendo. Eles estão em condição diferente. Um é rei, outro é pescador. Um é rico, abastado, o outro é simples e pobre. Eu tenho circunstâncias diferentes. Davi no seu palácio e Paulo no deserto sob perseguição. Ou João na ilha de Pátimos. Eles estão em circunstâncias diferentes. Em classes sociais diferentes, em momentos da história diferentes. Um sobre plena paz, é o caso de Salomão, o caso de Ezequias, e eu tenho o caso Ezequias? Josias? Depois eu lembro o nome desse rei. E é o caso de Paulo escrevendo em cadeias. Então você percebe que as situações, as circunstâncias e a condição são completamente diferentes. No entanto, a Bíblia se harmoniza. Tá certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui é cruzando as referências. Próxima. Judas 10, por favor. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E, quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Obrigado por ler 2 versículos, glória a Deus. Demorou para ele ler, deu 1, ele leu 2. O Raimundinho é assim. Se demorar, ele faz mais do que pede. É isso mesmo, Raimundo. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Olha a referência cruzada lá no versículo 11. No versículo 12, perdão, 12, de 2 Pedro. Pode ler, irmão Danilo. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso eles serão destruídos, como os animais selvagens. Em outras palavras, irracionais. Que você está lendo na linguagem de hoje, com certeza. Beleza, perfeita. Percebe, irmãos? É exatamente o mesmo texto. O mesmo teor. Versículo 11, que o irmão já leu. Leia o versículo 15 e 16, por favor, pastor. Eu vou ler o 11. Ou melhor, o Raimundinho vai reler o 11.
E o senhor de 2 Pedro 15, 16. 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram à revolta de Corá. Perfeito. Pastor, 15, 16. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura do profeta. Ainda várias outras referências poderiam ser cruzadas, como o 12 com o 13 e o 17, o 16 com o 14, e outras, dos quais o tempo nos impede de cruzar todas. Então, meus irmãos, estamos falando que essas duas cartas têm um texto paralelo, porque possivelmente Judas tenha conhecido o texto de 2 Pedro, ok? Pedro combate o pecado, enquanto Judas combate as heresias. Ambos combatem os falsos profetas. Acerca das heresias, nós precisamos entender o seguinte: de qual fonte nós devemos beber? De qual fonte nós devemos nos alimentar? Temos que tomar cuidado a quem ou ao que damos ouvidos para não sermos enganados. É o que os apóstolos estão dizendo. Vocês não devem se mover daquilo que for já transmitido a vocês. Se vocês... Leia para mim o versículo 3, meu irmão. Versículo 3 de Judas. Olhem, meus irmãos. O versículo 3 de Judas. Os irmãos agora todos, por favor, voltem para Judas. Amados, procurando eu escrevê-los com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrevê-lo e exortá-lo a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Perfeito, minha irmã. Escutem, uma coisa interessante que esse texto diz é que ele, tentando escrever acerca da comum salvação, do qual todos aqui presentes gozam, a salvação que é pelo nome de Jesus, a salvação que é pela graça, a salvação que é mediante a fé, era esse o interesse de Judas quando começa a escrever essa carta. Esse versículo aí dá um choque, né? Então, do livro, né? Isso, então, é uma ruptura, né? Então ele diz, mas eu tive por extrema necessidade. O meu anseio era outro, mas eu fui obrigado a escrever acerca da batalha da fé que uma vez foi dado aos santos. Antes de entrar nesse texto, uma breve explicação, porque nós temos algumas coisas a ser dita ainda, é que fé aqui não é uma fé subjetiva, não é crer. Fé é conjunto de regras, conjunto de normas, doutrinas, é o credo, é o motivo pelo qual nós estamos aqui. É por Cristo, pela salvação em Cristo, é pela ressurreição, é pela salvação eterna, é pelo perdão dos pecados, é pela santidade, é pela separação do mundo. Todas as doutrinas apostólicas. Paulo diz, ainda que eu, ou até mesmo um anjo, descendo do céu, pregue a vocês outro evangelho, ou seja, outra fé, que não seja a fé que eu anunciei a vocês, seja maldito. Então Judas vai defender esse conjunto de regras e normas, doutrinas, que fora transmitido por Cristo inicialmente, transmitido aos seus apóstolos, e agora está na mão da igreja. É por isso que nós devemos rebater contundentemente tudo aquilo que é novo, que as pessoas dizem ser uma nova revelação, uma nova demonstração, um novo sonho, uma nova visão. Temos que tomar cuidado, tá bom? Sabe por quê? Olhem só, isso não é novo, irmãos, isso é antigo. Colossenses 2,18 diz assim, ó. Por que nós devemos tomar cuidado? Há caminhos que para o homem, mas o fim é morte. Então, movimentos que aparentemente parecem corretos, parecem bíblicos, parecem genuínos, precisam ser provados à luz da Escritura. Precisam ser passados na palavra. Sabe como que um professor corrige uma prova, irmãos? Não é na mente,
se faz com... Muitos deles erram quando fazem isso. Eles usam um negócio chamado gabarito. O gabarito tem todas as respostas. Colocado em cima da prova, eles sabem qual é a resposta correta. Está aqui o gabarito, irmão. Qualquer coisa que você for fazer ou testar, ponha sobre esse gabarito. Examine se está a favor ou no sentido contrário. Se estiver a favor, segue em frente. Deus é contigo. Colossenses 2,18 diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto de anjos, oração aos anjos, metendo-se em coisas que não viu. Irmãos, é muito comum hoje visões, muito comuns, eu não desacredito, tá, irmãos, de visões, em hipótese alguma. Eu creio na manifestação celestial, angelical, eu creio, mas devemos tomar muito cuidado com pessoas que vê tudo toda hora, tá? Qualquer coisa está vendo anjo aqui, está vendo anjo ali, e nós sabemos que, à luz das Escrituras, os homens que viram se atemorizaram e até caíram de temor. Alguns se prostraram para adorar, tamanha era a beleza desses seres. Então Paulo diz, tomem cuidado com aqueles que dizem que viu, que não viu nada. Metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, ou seja, esse homem não está com Cristo. Tem que tomar cuidado. Paulo já advertiu, os apóstolos advertiram a respeito destes, que na verdade eles corrompem a doutrina. Por quê? Porque diz, eu estou sentindo. Porque eu acredito, eu acho, eu vejo dessa forma. Não, nós vemos da forma que a Bíblia diz que é. Somente a Escritura tem autoridade para dizer como devemos fazer ou ser. Então, um sonho não é capaz de suplantar, uma visão não é capaz de suplantar, um pretexto humilde. Não, mas esse homem é um servo de Deus, mas está em coerência com a Escritura? No caso também sobre profecias também. E assim, tem um amigo nosso que passou por um processo, então ele vai atrás de pessoas assim, aí ele conta o problema e a pessoa dá aquela revelação em cima daquilo. E as profecias só são coisas boas pro lado dele, né? Tipo, ele vai em tal lugar que o profeta revela, tipo, ele passou por uma prova, tudo, e tipo assim... Ele quer uma resposta, isso, né? E a resposta vem para massagear, e tipo assim... Favorecendo isso, e aí o problema é que a pessoa vai ficar acreditando naquilo. Então Deus vai consertar, porque, né, ele falou através desse profeta que é usado e tal. Sim. E aí fica nessa esperança de melhoria, de alguma coisa assim. E o que você gostaria de ouvir a respeito disso? Eu não acredito nisso, né? Uma turma que faz muito isso é a pessoa da congregação cristã. Perfeito, nós estamos... Verdade. Eles fazem muito isso. Tem gente que é evangélica, sai da igreja e vai procurar uma palavra na congregação cristã que fala que lá todo mundo é profeta. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, irmãos. Eu creio na atualidade dos dons. Isso é um fato. Sim. Na manifestação dos dons eu creio. Tá bom, irmãos? Eu creio. Mas eu creio conforme a Escritura também, tá? Nem mesmo os dons espirituais estão acima das Escrituras. Mas esse tipo de situação... Eu creio, assim, tem situações que Deus pode falar, né? Tá. Esse tipo de situação, irmãos, eu acho que é muito mais... a pessoa pode ser um cartomante, uma cartomante, um vidente, mas dificilmente um profeta. Eu não estou descredibilizando os profetas de Deus, porque existem profetas de Deus na Terra, homens que são usados por Deus. Mas essa prática, nós temos que tomar cuidado, porque os profetas bíblicos, eles não são como os profetas do nosso tempo, irmãos. Nós podemos não nos comparar com Elias, embora Tiago tenha dito, homem com as mesmas paixões carnais. Me apresente um homem que ficou 40 dias sem comer. Me apresente um homem que ficou 2 anos no mesmo lugar, confiando em Deus, na provisão de Deus. Me fale de um homem que ficou 80 dias no monte, no meio da fumaça, um monte em erupção, como Moisés. Não tem, meus irmãos. Certo?
Então, me diga um homem que está cansado das visões, de falar com Deus, e diz, eu quero ver a sua glória agora. Não quero mais milagres, chuva, nuvem, cruz de fogo, trovões. Essas coisas não me encantam mais. Eu quero ver a sua glória agora. Não tem, né? Não tem. Tá certo. Então tomemos cuidado, irmãos, por causa disso aqui. Um inchaço de homens que falam coisas da cabeça, deliram acerca de questões de palavras. Deliram. Manipulam os dons. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Tá bom? Eu não desacredito, pois afirmo mais uma vez, crer na atualidade dos dons. E sei que se nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, o primeiro desejo que teremos será ler a Bíblia. O segundo, ler a Bíblia. O terceiro, ler a Bíblia. E o quarto, continuar lendo a Bíblia. Enquanto você orar, você vai desejar ler a Bíblia e não ouvir nenhuma outra voz, senão essa voz. A voz de Deus. E continuar orando. E lendo, e continuar orando, e continuar lendo. Mas Deus pode manifestar-se sim através de um servo seu. É aquela cola que você falou aquele dia na azeitona do monte, lembra? Aquela cola que você tem que juntar as duas para dar liga. Exatamente, o araldite, durepox, né? Uma parte cinza e uma parte mais clara, elas só funcionam quando estão juntas. Assim é a leitura com a oração. Obrigado. Alguns exemplos vêm na hora e a gente não lembra depois, o irmão nos lembra. Portanto, meus irmãos, escutem o que eu tenho a dizer a vocês. Olha só. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade, vedes mentira. Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra todos os profetas que veem vaidade, que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Ezequiel 13, 8 e 9. Temos que tomar cuidado, irmãos. Quando fazemos uso de um dom, que o dom, ele é... Nós estamos saindo um pouquinho do nosso tema aqui, mas rapidamente. O dom é dado a cada um para o que for útil e visa, primeiro, a edificação, consolo e exortação da igreja. Tá certo? Não é para afagar o ego, para massagear o ego, não é para dar o número sorteado da loteria federal, não é para dizer que... Não é para isso os dons, meus irmãos. Não vou dizer que Deus não esteja preocupado, porque Deus se preocupa conosco. Tanto se preocupou que nos salvou, que nos libertou, que nos deu um novo nome, que nos deu o seu Espírito. Mas devemos tomar cuidado com essas coisas, porque é por meio dessas coisas que saem heresias. Jeremias 17, 5. Maldito é o homem que confia no homem, e nele deposita a sua confiança. Mateus 5, 8. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu fiz questão de pegar essas coisas, irmãos, a fim de que fiquemos conscientes que a Bíblia trata dessas coisas. João 8,44. Jesus disse, vocês são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E lá em 2 Crônicas, diz que 400 profetas estavam endemoniados, sendo usados pelo espírito de mentira. E profetizando para cá, dizendo, vai... Pode subir, o Senhor é contigo. E o Senhor não era com eles, irmão. Então é possível acontecer isso em nosso meio. Alguém está dizendo uma coisa positiva para você e Deus não está nesse negócio. O que eu devo fazer, meu irmão? Orar por discernimento todas as vezes que isso acontecer. E se eu tenho conhecimento bíblico apurado, tenho certeza de que aquilo que está sendo falado é antibíblico, deve ser repreendido na autoridade e no nome de Jesus. Para não expor a pessoa, você simplesmente não fala nada, depois chama a pessoa de campo e fala, irmão, se arrependa, peça perdão a Deus, para que você seja salvo. E não diga o nome do seu irmão outra vez. Certo? Agora, irmão, se Deus usar a boca de alguém falar com você, meu irmão, você vai saber. Agora, já disse um estudioso antigo, pregador antigo, quando um homem santo pronuncia a palavra santa de Deus, Deus está falando. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, calai-vos. Vamos lá, irmãos. Que oração, por favor? Que oração, meu irmão? Fala 15 minutos antes, tá? 9 horas. Mano, não pegou macete, mas tudo bem. Irmãos, vejam bem. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Eu vou lendo as referências rapidamente. Diz assim, ó. Mas
Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. Paulo falou, olha, não é fácil não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Eva foi enganada e eu temo que vocês também sejam enganados. Por quem? Pela serpente. Pela serpente, irmão. A serpente está aí, meu irmão. Hã? Olha só, depois de Gênesis capítulo 3, onde a serpente vai aparecer aqui? Essa é a mesma lá de Gênesis 3. Eu temo que assim como Eva foi enganada, vocês também sejam corrompidos. Tenham o vosso entendimento corrompido. Ó, corrompido os vossos sentidos. Irmãos, hoje é muito comum você ouvir assim, ah, mãe, mas eu gosto tanto deles, mãe. Eu me sinto tão bem com eles. Não interessa, meu filho. Porque o que vocês estão fazendo é contra a Escritura, é contra a Bíblia. Abandona as más companhias. Deixa os ímpios. Deixa o conselho dos ímpios. Deixa o caminho dos escarnecedores. Ah, mas eu me sinto tão bem com esse jovem, mãe. Mas esse jovem, ele é pervertido, é do mau caminho. O que você sente não importa. Ah, mas eu me sinto tão bem naquela determinada denominação. Mas pode ser uma denominação que seja corrompida. Não vou citar nomes aqui, mas outra hora nós vamos falar sobre isso. Não é dizer das denominações, mas é provar à luz da Bíblia que algumas denominações que estão em evidência são antibíblicas. E estão sendo governadas por Satanás. É duro dizer isso. Quem gostaria de estar nesse lugar dizendo isso? Afirmando isso? Por isso que eu conclamo a Escritura. Na Vamos verdade, lá. esse problema não é novo, né? Porque na Bíblia já acontece. Os apóstolos já advertiram. Mas o que acontece? Assim como a mulher prestes a dar à luz sente mais dores quanto mais próximo está do parto, assim são as heresias. Isso só vai acabar com o juízo. Cristo descerá com o seu povo e romperá com eles. E executará todos eles. Nós vamos falar sobre isso. Isso só vai acabar com a vida de Jesus. Para juízo, tá? Quantos outros textos ainda da Bíblia Sagrada podem falar sobre isso? Mas como descobrir, Imanena, o erro? Com a palavra. A tua palavra é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada com fio dos dois lados, de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração. E olha só. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos teus olhos, aos olhos daquele a quem teremos que tratar. Está vendo, irmãos? É a luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Coração escuro, de onde provém todo tipo de malignidade, disse Jesus. Não se preocupe em lavar as mãos só, disse Jesus aos fariseus. Se preocupe com o que está dentro dos seus corações. Você se preocupa em lavar o exterior do copo, mas o interior está sujo. Vocês são sepulcros caiados. Se preocupe com o que sai, porque o que entra vai para o ventre e depois sai. Aí você evacua. Mas o que está dentro e sai pela boca, pois a boca fala do que está cheio o coração, aí sim você deve se preocupar. Então o salmista que fazia? Para purificar o que saía, colocava lá dentro a palavra de Deus. Pense num copo cheio de água suja, quando você joga o cloro, né? Não purifica? Assim é o coração do homem quando recebe a palavra de Deus. Clarifica. Tá bom? Fica aquela sujeirinha lá no fundo, é verdade, né? A sujeira senta, né? Tá lá a sujeira. Mas em cima tem que estar o que é limpo, né? Ok. Nesses últimos 15 minutos, eu quero abordar os assuntos introdutórios da carta de Judas e então... Nossa, só falta 15 minutos, meus. Só falta 15 minutos, glória a Deus. E aí, na semana que vem, nós vamos interpretar versículo por versículo. Aí vocês se preparem, hein? Para voltar para casa pegando fogo. Essa epístola desenvolve, irmãos, a história da apostasia e da cristandade.
desde os primeiros elementos que se levantaram na igreja. Desde cedo, irmã Nena, irmã Wanda, o inimigo tentou introduzir coisas no meio da igreja. E quer saber de uma coisa? Eu ouvi essa semana e vou dividir com vocês. A igreja nunca foi vencida por fatores externos. Nunca foi vencida. Perseguição não derrotou a igreja, fez ela crescer. Grupos de extermínios não derrotou a igreja. Coliseu, leões, perseguições, cristãos queimados, crucificados, perseguidos, dilacerados, eles não conseguiram vencer. Líderes que foram rixosos contra a igreja não conseguiram vencer. Nenhuma ameaça externa foi capaz de derrotar a igreja. Agora, coisas internas dilaceraram muitas vezes o corpo, afastaram os cristãos, assustaram a cristandade, como o gnosticismo, como o legalismo e outras grandes heresias infiltradas, essa atual teologia da prosperidade, ou essa teologia liberal, de que tudo é possível, tudo pode ser feito, esse antinomianismo, que é a ideia de que é pela graça, portanto não preciso me esforçar, não preciso, e a ideia de se esforçar não é se esforçar para ser salvo, tá? Porque não há qualquer esforço que eu faça para ser salvo. A salvação é pela graça, mas a santificação tem um preço, irmãos. A separação do pecado, a vida com Deus tem um preço, que é uma vida consagrada. Então, o problema não está com o que vem de fora só, mas o que sai de dentro. Um grande entusiasta agora, apresentador de TV, faleceu porque nasceu uma doença dentro dele. Quem é esse homem? Vocês estão atentos, a mídia, hein? Marcelo Rezende deixa a terra dos vivos, né, minha irmã Nena? Esse grande apresentador de TV, esse apresentador dramático, né, que fez aí carreira nas grandes emissões de televisão, deixa o mundo dos viventes por causa de uma doença que nasceu dentro dele. O homem consegue curar quase todas as doenças externas, até o próprio Ebola, a H1N1, entre outras grandes. Hoje o homem vive com a AIDS tranquilamente a vida toda. Se você respeitar as normas, que os remédios, coquetéis, você vive tranquilamente. Ela não é capaz de matar o homem, mas estamos em via de encontrar aí a cura, vamos dizer assim. Agora, quando nasce um câncer, meu irmão, aí eu vou te falar, aí o negócio é mais embaixo. Aí fica difícil. Pois bem, Satanás entendeu como poderia solapar ou dar grandes golpes e quase talvez exterminar os cristãos, quando começa a inserir as heresias que surgem de dentro. É de dentro para fora. Então, homens que se acham, ou que se achavam cristãos, se diziam cristãos, não sendo, introduziram, nós vemos hoje, grandes heresias e falsos ensinos que quase destruíram a igreja no seu nascimento. O livro de Judas, então, conta essa história. E quase todos nós não compreendemos ou não sabemos como que essa história se desenrola ou se desenvolve. Por quê? Porque não estudamos. O que estava acontecendo naquela época? Qual era o cenário? Que heresia era esta? Quem eram os falsos mestres? Pensando em escrever uma coisa, foi obrigado a escrever outra. Por quê? Porque esta doutrina estava corrompendo a igreja de dentro para fora. As palavras de Himeneu e Fileto. Alguns que Paulo diz que a palavra corroía como gangrena, era como câncer em algumas traduções. João disse, estavam entre nós, mas não pertenciam a nós. Jesus falou do joio e do trigo, que crescem juntos. A história de Judas, a carta de Judas, fala da apostasia moral, que converte a graça de Deus em dissolução. Versículo 4. Em 1 João, como disse, eles estavam saindo. Em Judas, eles estavam sendo introduzidos, infiltrados. Eram agentes secretos de Satanás no meio do povo de Deus. Dissimulados.
É difícil perceber quem são. Eles falam como cristãos, andam como cristãos, vivem em tese como cristãos, mas quando têm o poder, disseminam o seu veneno. São como víboras, aguardando a hora certa para disseminar o seu veneno entre o povo de Deus, inoculando veneno. Essa é uma pequena epístola, irmãos, contando lições de maneira muito curta e breve, com uma rapidez e energia baseada também no estilo profético e intertestamentário, como já disse. Tem uma importância singular para os nossos dias, uma importância considerável. É o abandono da santidade da fé. É o assunto principal dessa carta, o abandono da fé. Vocês lembram que disse semana passada? Ou melhor, disse aqui no culto. Você não pode sair do culto depois de ter ouvido a verdade, vivendo a mentira. Você não pode, meu irmão. Nós não podemos. Nós sabemos que existem dois lados, salvos e condenados, Deus e o diabo, o mundo e Jesus. Nós temos que definir um lado. E estar em um lado é automaticamente se colocar em oposição ao outro lado, lamentavelmente. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados, é contra potestades, dominadores, príncipes da maldade, que estão nestas pessoas também. Homens inchados na sua própria arrogância e concupiscência, atendendo o desejo da sua carne. Nós vamos ver aqui em Judas. Eles atendem o desejo da sua carne. Eles não atendem mais a palavra de Deus. Eles atendem o desejo da sua carne. Hoje eu estava vendo um pedaço de um documentário acerca do tão conhecido Bispo Macedo. E todas as peripécias que esse homem já realizou em todo o seu ministério. E ainda assim arrebanha milhões de pessoas. Milhões de pessoas o seguem. Mas infelizmente, é uma doutrina espúria o que ele tem ensinado ao seu povo. Muitas pessoas de coração livre, aberto e sincero estão seguindo o engano. Lamentavelmente digo isso à luz da palavra de Deus. Os quais Paulo diz, são lobos devoradores, vestidos de ovelha. Eles tosqueiam a lã, tiram a gordura, tiram tudo que podem, depois jogam fora. Então eu vou dizer, a epístola de Judas, meus irmãos, é uma advertência atual para alguns perigos iminentes, perigos de morte que podem surgir no dia a dia da igreja, e qual ao longo da história já o tem acontecido. Uma mãe não diz ao seu filho, filho, não pise no chão gelado, você pode ficar resfriado. A mãe não diz, filho, leve uma blusa, filho, leve um guarda-chuva porque pode chover. Meu filho, não faça isso, meu filho, não faça aquilo. A carta de Judas é essa mãe ou esse pai orientando o seu filho contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas, contra os falsos mestres, contra as falsas doutrinas, contra as heresias. E nós estamos falando de coisas que essa carta diz sem mesmo ainda ter lido os seus textos. Certo? E o maior perigo é abandonar a fé, né? Exatamente. Apostasia é mais do que abandonar, é começar a seguir outra fé. Homens perigosos que estão dentro da igreja, que emitem, que às vezes não podem ser identificados. Por quê? São lobos, mas eles estão vestidos de ovelha. E agora, irmãos? Eles estão vestidos de ovelha, eles estão no meio das ovelhas. A partir do versículo 8 dessa carta, ele começa a descrever quem são e como eles vivem e o que eles são capazes de fazer. O pior de tudo isso é que eles estão vivendo como se fossem cristãos. Então, nós ouviremos aquele dia muitos dizerem: Senhor, Senhor, Senhor. E ele dirá: eu não vos conheço, praticantes de iniquidade. Naquele dia, estes serão revelados, porque diante do Senhor não entrarão, não participarão, não gozarão, pois receberão tal advertência do Mestre: eu não vos conheço, vocês viveram praticando iniquidade. Mas a igreja não sabia, mas Deus sabia. Mas os irmãos ouviam, mas Deus sabia. Ok, meus irmãos? Uma carta difícil hoje, não? Bastante difícil, né? Assim, desce um pouco quadrado, mas
Na semana que vem começaremos a discorrer texto por texto, tendo agora tudo isso em mente. Eu espero que ao ler agora o texto de Judas, todos nós consigamos entender melhor o texto bíblico. Porque agora nós temos um pano de fundo. Nós temos um panorama, nós temos a história, nós temos o contexto. Ok, meus irmãos? Vamos orar? E vamos nos confraternizar. Eu quero que o Edson se aproxime.